Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deliciuras. Olha, nós já vimos a aula teórica sobre variedade linguística, tá? Que foi uma aula que foi dividida em duas partes, lembra disso? Pra gente dar uma finalizada no capítulo, né? Muito bem. O que vamos fazer agora? Os exercícios, tá? Então nós vamos fazer os exercícios. Esses exercícios estão na sua apostila 4, a última, tá? E deixa eu conferir a página aqui pra vocês, espera aí, aguenta aí. Página 15. Na página 15 nós vamos fazer os exercícios do praticando, como a gente sempre faz, né? Certo? Então, vamos começar, tá? A questão 1 é uma questão de 2014, tá? Aí tá assim: observe a charge a seguir. Aí nós temos a figura de dois garotos, vamos pôr dessa forma, né? E um policial. E o policial fala na charge o seguinte: é um novo procedimento para evitar o rolezinho. No shopping, por favor, a carteira de identidade e o extrato bancário. Tá? Ok. Sendo assim, vamos lá. Entre as variedades linguísticas, há uma que se pode denominar de jargão profissional. Jargão profissional é a mesma coisa de gíria profissional, tá? Mesma coisa. Na medida em que revela a atividade de quem a utiliza, ok? Nesse caso, o que mostra o jargão do policial é... Muito bem, então vamos lá. Observa que, na letra A, fala o seguinte: o emprego de verbos no imperativo. Não, né? Tem determinadas profissões que lidam bastante com verbo no imperativo, sem ser necessariamente policiais. Concorda comigo? Então, por exemplo, professores usam verbo no imperativo também. Então, isso não é um jargão, tá? Na letra B, a utilização do vocábulo procedimento. Sem sombra de dúvida, gente. Procedimento é um jargão policial, certo? Ou seja, uma forma, né, de pessoas que pertencem à polícia falar. Então, eles usam procedimento, digamos assim, porque... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Porque faz parte, digamos assim, da forma deles, né? Do mesmo jeito que advogado tem mania não de falar procedimento, mas falar protocolo, né? Então, é uma marca. Então, a resposta da 1 é a letra B de bola. A palavra procedimento é um jargão policial, certo? Beleza, lembrando que jargão e gíria é a mesma coisa, tá? Muito bem, sendo assim, tá? Vamos para a 2. A 2 tem textão. Bora então, cultura. Ele disse: o teu sorriso é como o primeiro suave susto de Julieta, quando, das sombras perfumadas do jardim sobre a janela insone, Romeu deu a voz ao sublime brado e a própria noite aguçou seus ouvidos. E ela disse: corta essa. E ele disse: a tua modéstia é como o rubor que assombra a face das rústicas campônias acossadas num quadro de, acho que é Bruegel. Pai, enaltecendo o seu rubicundo encanto e derrotando o próprio simular de recanto que a natureza ao deflagrá-lo quis. E ela disse: como é que é? Peraí, eu tenho que mexer aqui. Calma. E ele: eu te amo como jamais um homem amou. Como o amor mesmo, em seu alto amor, jamais se considerou capaz de amar. E ela: tô sabendo. Tu és a chuva e eu sou a terra. Tu és o ar e eu sou o fogo. Tu és estrume e eu sou raiz. Pô, desculpe, esquece esse último símile. Minha amada, minha vida, a inspiração é tanta que transborda e me foge. Estou bêbado de paixão. O estilo tropeça no meio fio, as frases caem do bolso. Sei. Os teus olhos são dois poços de água claras onde brinca a luz da manhã, minha amada.
A tua fronte é como um muro de alabastro do templo de Zanaz-Alcade, onde os sábios iam roçar o nariz e pensar na eternidade. A tua boca é uma tâmara partida. Não, a tua boca é como um... Espera só um pouquinho. Tô só te cuidando. A tua boca, uma imagem, meu Deus. O que tem minha boca? A tua boca, bom. Vamos pular a boca. O teu pescoço é como o pescoço de Greta Garbo na famosa cena da nuca e Madame o quê? Acho que é Valesca. Com Charles Boyer, dirigido por Clancy Brown, iluminado por... Escuta aqui. Eu já começo assim, escuta aqui. Eu tremo, eu desfaleço. Ela quer que eu a escute como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera a sua voz para reverbar de amor. Como se o céu não fosse a campana e o sol o badalo dessa sinfonia especial. Uma palavra dela, tá ficando tarde. Sim, envelhecemos. O tempo, soturno, cocheeiro deste carro fúnebre que é a vida, como disse Eliot, aliás, Yeats, ou foi Lampedusa. O tempo, esse surdo mudo que nos leva às costas. Vamos logo, que hoje eu não posso ficar toda noite. Vamos para o congresso carnal. O monstro de duas costas do bardo, acima citado. Que nossos espíritos entrelaçados alcem voo e fujam, e os sentidos libertos ergam o timão e insuflem as velas para que tormentosa viagem ao vórtice da existência humana, onde que A, I, O, como, quando, porquê, sei lá. Vem logo! Palavras, depressa! Já vou! Se com essas roupas eu pudesse despir tudo, civilização, educação, passado, história, nome, CPF, derme, epiderme, uma união visceral, pâncreas e pâncreas, os dois corações se beijando através das grades da caixa torácica, como Glenn Ford e Diana Lynn, só podia ser, né? Luiz Fernando Veríssimo. Ok. Na linguagem utilizada pelo personagem masculino, há predominância de determinada variedade linguística. Ok. Porém, uma mudança quanto a tal escolha, em razão de certa dificuldade na formulação do enunciado, ocorre em... Observa o seguinte, quando ele está falando com ela, ele vai usar aquele português bem clássico, quase camoniano. Concorda comigo? Quase camoniano. Então ele trabalha, né, digamos assim, com arcaísmos, né, estruturas, digamos assim, literárias, metáforas, citações. Mas há um momento em que ele perde isso aí. E que momento que ele perde isso aí? Quando ele vai falar da boca dela. Ele não consegue falar da boca dela, né? E aí, como ele não consegue falar da boca dela, ele muda a voz do discurso. Ele traz o discurso para uma linguagem mais atual e até bem compatível com a que ela está usando, né? Então é por isso que a resposta é a letra D, de doido, tá? Observa aí, ó. Não, a tua boca é como Aí ele fala, pera só um pouquinho. Mas, gente, esse pera aí é uma marcação bem clássica, né, de uma fala atual, que não é condizente com a outra forma que ele está falando. Por isso que a resposta é letra D, de doido. Certo? Ok? Beleza. Bora para a próxima. Vamos lá. Seguinte, aqui, tá, de 2013, está escrito o seguinte. A desgramática da língua portuguesa da série Entre ouvido no ônibus, aqueles maluco não deve nem pegou o ônibus ainda, que tal? Aí, vem embaixo. Abaixo estão alguns comentários sobre o post. Ricardo Sil, acho que é Sil, tá? Eu fiquei com sistema nervoso. Embaixo, Antônio Rossani, não deve nem pegou? KKKKKKKK. Depois vem Alexandre Siqueira.
Fico com sistema nervosíssimo, por quê? Não, com sistema nervosíssimo sempre. Ricardo, Aí vem Tatiana Brasil. O povo somo, quase tudo assim, kkkk. Depois vem Dri Lima. Tá válido, se tá na boca do povo, já valeu. Depois vem Ricardo Sil de novo. Concordo, Dri Lima. Eu já chego à conclusão que tem cada vez menos possibilidade dessas coisas, funciona de outro jeito. Aí vem Eliette Câmara. Esse nosso idioma falado é muito transitivo, coloquial e variável, ok? O comentário que é desprovido de preconceito linguístico, quer dizer, não tem um preconceito linguístico, apontando para a heterogeneidade linguística, quer dizer, mostrando que há várias formas de falar e a comunicação efetiva é a de letra D, Eliette Câmara, tá? É o comentário dela quando ela vira e fala, esse nosso idioma falado é muito transitivo, né? Coloquial e variável, que é uma característica real e oficial do nosso idioma, da nossa fala, tá? Ele é coloquial, ele é digamos assim, variável, que foi o que a gente estudou na parte teórica, e realmente na fala dela não tem nenhum preconceito. A Liliane não tem? Não. Porque ela não falou nem que é bom, nem que é ruim, nem nada disso. Ela falou que é variável. Ela deu uma teoria e realmente é por isso que a resposta é a letra D. Certo? Ok. Bora. Vamos lá. 4. A face negativa da norma culta. Eita, textão de novo. Bora lá. Então vamos. Há tempos que os trabalhos no campo da linguística brasileira têm como uma de suas principais preocupações os modos de ensino da norma culta da língua portuguesa. Vista como símbolo do bem-falar, a norma culta é amplamente defendida como a variedade linguística de maior prestígio social. Assim, descrita na maioria das gramáticas. Nesse sentido, o ensino de português, de um modo geral, tem se pautado na transmissão de regras subjacentes a essa norma. As gramáticas e os livros didáticos, além de darem continuidade a um comércio editorial que se diz capaz de oferecer essa arte do bem-falar aos incapazes de adquiri-la socialmente em suas atividades linguísticas cotidianas, apenas reforçam a ideia absurda de que a norma culta é a única aceitável. E quem não souber dominá-la será excluído do conjunto dos indivíduos que sabem falar português. Essa ideia de supervalorização da norma culta e de sua superioridade sobre as outras variedades passou a ser senso comum na sociedade, gerando assim uma onda de preconceito e intolerância, já que se subentende que qualquer uso que fuja à norma será considerado inferior e desprestigiado. O livro Preconceito e Intolerância na Linguagem, da professora Marli Quadros Leite, abordou esse problema e constatou a ocorrência de intolerâncias, sobretudo em discursos da imprensa escrita. Espera um pouquinho. As primeiras reflexões trazidas por Leite é a de que o preconceito contra a linguagem não é apenas linguístico, mas também social e político. Por meio das análises feitas, é possível perceber, por exemplo, o preconceito e a intolerância contra o povo nordestino, mostrados principalmente por habitantes da região sul e sudeste. Fica evidente que os argumentos daqueles que têm preconceito contra a linguagem do nordestino baseiam-se na ideia de que se trata de uma linguagem errada, utilizada por pessoas de baixo prestígio social e que não sabem falar o português. Esse tipo de pensamento tem, em grande parte, origem na distinção entre norma culta e norma popular, na negação de outras variedades linguísticas e na ignorância de que a língua é um fenômeno social e inevitavelmente variável. As análises dos gêneros feitas por Leite são de grande valia aos estudos sobre preconceito e intolerância contra determinadas variedades linguísticas. Mas sua abordagem sobre a ocorrência desse fenômeno na escola é, sem sombra de dúvidas, o que coroa sua obra, visto que,
Além da influência da sociedade em geral, a escola, infelizmente, tem sido a grande incentivadora do preconceito e da intolerância linguísticos. A insistência da escola em ensinar de forma supervalorizada as regras gramaticais, às vezes sem levar em consideração as variedades linguísticas dos alunos, cria na mente dos estudantes a ideia de que a norma culta é a que reina na sociedade. Isso gera uma atitude corretiva do indivíduo consigo mesmo, num policiamento linguístico, e de um indivíduo para o outro, numa posição soberba e acusadora a que subjaz o pensamento. Você fala errado, eu estudo e falo certo, logo eu posso corrigir seu erro. Essa é a face negativa da norma culta. Sua falsa superioridade e desprezo sobre as outras variedades linguísticas, o que infelizmente gera o preconceito e a intolerância, não apenas contra a linguagem de quem faz uso de outras normas, mas contra a própria pessoa. O uso e o ensino da norma culta são, sem dúvida, essenciais. Ela deve ter sim seu lugar na sociedade e na escola, de forma que todos possam ter a capacidade de comportar-se linguisticamente de forma adequada em cada situação comunicativa. O que se torna necessário, como conclui Leite, é que as pessoas não julguem umas às outras pela linguagem de que fazem uso, mas que haja o respeito, a tolerância, a aceitação e a valorização de todas as normas linguísticas, pois todas, igualmente, são válidas e essenciais à vida da comunidade linguística. Ok. Bonito o texto, né? Forte. O texto, na sua dimensão global, tá? Letra A. Defende a superioridade do uso da norma culta sobre as normas populares. Tá todo errado desde o início, né? Se o texto fala que tem que ter tolerância e que não tem que ter essa superioridade, então não fala isso. Então a A tá errada, tá? Letra B. Incita a que prevaleçam socialmente atitudes de assentimento e aceitação frente aos diferentes padrões linguísticos usados pela sociedade. Exatamente isso. Quando na antepenúltima linha do texto vira e fala, mas que haja respeito, a tolerância e a aceitação e a valorização de todas as normas linguísticas, pois todas, igualmente, são válidas e essenciais à vida da comunidade linguística. Então, é por isso que a resposta da 4 é a letra B de bola. Certinho? Beleza. Vamos lá? Assim vai direta? Um dos preconceitos presentes na cultura brasileira é o preconceito linguístico, que fica muito claro numa série de afirmações falaciosas do próprio povo brasileiro. Analise os itens a seguir e assinale aquele revelador de preconceito. Tá bom? Ok? O português brasileiro, assim como qualquer outra língua, caracteriza-se pela diversidade de falares, ou seja, é constituído por um conjunto de variedades. Não tem preconceito nenhum e é fato. Concorda? A gente passou 2 aulas estudando isso. Letra B. O português brasileiro é diferente do português europeu. Sim, o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Tá bom. Mas isso não significa que este seja melhor, superior àquele. Isso é verdade também. Não é porque falamos diferente de Portugal que o nosso português é melhor ou vice-versa. Então não tem preconceito nessa afirmativa. Letra C. Na língua oral, a pronúncia deve espelhar a forma ortográfica das palavras. Pronto. Achamos, é a letra C. Aqui está falando que a nossa fala deve ser um espelho da gramática. E a gente sabe que não é. Não tem como, nem com toda a boa vontade do mundo, tá? Liliane, não tem, não. Por exemplo, eu me chamo Liliané. Eu nunca disse meu nome Liliané. Eu sempre falo Liliane, né? Puxo o I no final. Não tem como eu espelhar, tá? Então, é letra C de cavalinho, certo? Beleza. Então, bora pra última, tá? A Alemanha dá adeus à palavra de 63 letras. Berlim. Tente pronunciar a palavra corretamente. Nem vou tentar, gente. Olha aí no seu texto que vocês vão entender, porque eu não vou nem tentar. Este era o maior vocábulo alemão que deixou de ser utilizado por decisão da justiça local, enterrando um tesouro linguístico na Alemanha. A palavra de 63 letras dá nome a uma normativa que poderia ser traduzida como
Lei para Transferência de Tarefas de Supervisão que rotulam da carne, também conhecida pela abreviatura de RKRE-UAUG. A lei vigente desde 1999 foi revogada pelo Parlamento do Estado de Pomerânia. As extensas palavras alemãs, motivo de gozações e brincadeiras, devem-se a uma peculiaridade do idioma, sua capacidade de inventar novos termos unindo palavras. Outros idiomas, como o húngaro ou finlandês, também possuem essa característica. Ok. Esse texto é uma prova de que, letra A, as línguas europeias são as que mais estão propícias às variações e às mudanças. Não, qualquer língua está, gente. Lembra, a língua é uma unidade viva, né? Ou seja, por que ela é uma unidade viva? Porque ela é utilizada pela sociedade. Se a sociedade está em constante mudança, a língua é um reflexo dessa mudança, tá? Então não pode. Letra B. As línguas mudam em função de diversos fatores, entre eles as questões políticas. Sim, questões políticas também. E está muito relativo ao texto que a gente leu, porque o texto que a gente leu fala sobre justiça, fala sobre parlamento, né? Que excluiu essa palavra aí que tinha 63 letras, tá? Então muda sim, certo? Então é por isso que a resposta dessa é a letra B de bola. Tudo bem? Então, beleza, meus amores. Extrapolei um pouquinho, mas resolvemos todos os exercícios do Praticando, tá bom? Então, no mais, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Jesus abençoe muito a sua semana. Muita paz para vocês. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau!